versos 16 e 17. São João, capítulo 14, versos 16 e 17. Em reverência à leitura do Santo Evangelho, convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Depois da leitura, convido o coro para um louvor, um hino sacro, espiritual de adoração, depois da leitura do Santo Evangelho. E a palavra do Senhor nos vai dizer no Santo Evangelho, segundo o registrou São João, no capítulo 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Palavra da salvação. Quem estás cansado, obedeça a flor, pelo tempo. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, está feita a leitura da Tua Palavra, cantamos louvores. Agora, Senhor, permita que possamos transmitir a Tua mensagem, que nós diminuamos, o Senhor cresça em nós. Fale para nós, Senhor, usa-nos como instrumento do Teu trabalho, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, podemos tomar os assentos, amados irmãos e irmãs. A presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo em nós. Amados e amadas no Senhor, o texto começa com uma petição. E esta petição ou este pedido foi feito por próprio Jesus. E ele começa: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Queridos e queridas no Senhor, esse texto mostra a conexão entre Cristo, que é o Filho, Jesus, e o Pai. Esse versículo e os anteriores nos vêm dizer de que Ele lhes dará outro Consolador. Aqui, queridos irmãos e irmãs, a palavra grega também significa Ele vos dará.
outro advogado, outro instrutor, ou alguém que incentiva e encoraja o outro, queridos irmãos e irmãs. Pois o próprio Cristo também era um consolador. Cristo era um consolador. Mas aqui, nesse texto, o Cristo diz a fim de que esteja com vocês para sempre. Com vocês e com aqueles que sucederem a vocês na fé. Aqueles que aceitarem na fé. Amados e amadas, no verso 17 vamos perceber que o Espírito da verdade, este Espírito é que revela, testifica e defende a verdade em Jesus. Mas ela vem nos dizer algo importante. Algo importante que o mundo não pode receber porque não vê. O mundo não pode receber porque não vê. Não tem sensibilidade espiritual o mundo. O mundo nem tem sequer olhos internos para discernir e, consequentemente, não conhece. O mundo. Mas o texto me vem mais além nos dizer que vocês conhecem. Nós conhecemos. Amados e amadas, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a presença de Deus que atua e habita em nossas vidas. Por isso, o nosso corpo é templo do Espírito. Fala para o teu irmão, o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não destrua o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Porque esse Espírito habita onde? Onde é que habita? Em nós. Quando você destruir esse templo, o Espírito vai permanecer lá? Se você tiver a estragar esse templo, que é a habitação do Espírito Santo, o Espírito permanece? Amados e amadas no Senhor, se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. A gente que está na igreja não sabe que é salvo por Jesus. Fala de Cristo de boca para fora, mas o seu coração está distante de quem? O Espírito Santo desempenha um papel importante. O Espírito Santo nos capacita a vivermos uma vida transformada e cumprirmos o propósito de Deus. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos seus discípulos após a sua ascensão, após a sua subida. E a ascensão de Cristo nós comemoramos no domingo passado, a subida de Jesus Cristo. Comemoramos no domingo passado. Amados e amadas no Senhor, nesse texto de São João, no capítulo 14, verso 16 a 17, ele disse que o Espírito Santo seria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade que permaneceria conosco para sempre. Essa promessa se cumpriu no dia do Pentecostes. E aqui queremos, e nós experimentamos isto hoje, porque no dia que o Espírito desceu, os discípulos estavam trancados num quarto com medo. Tinham medo de sair e falar de Cristo. Mas quando o Espírito desce, eles saíram falando e cada um ouvia na sua própria língua, na sua língua materna.
Cada um falava. E os que estavam, até os estrangeiros, percebiam que eles estavam a falar. Não houve confusão no ato da descida do Espírito Santo, mesmo falando várias línguas. E nós experimentamos no início do culto. Cantamos em 3 línguas aqui. Houve confusão no momento do louvor? Houve confusão? Vamos lá experimentar. Os jovens vão voltar a cantar a primeira estrofe em português. As mulheres, agora dessa vez vamos só trocar. As mulheres vão cantar em Kikongo a primeira estrofe. E os homens vão cantar em Kimbundu a primeira estrofe. Do hino número 10, hino número 7 em Kikongo e número 43 em Kimbundu. Podemos experimentar? E aí está. Vem Espírito Divino. É essa, não é? Vamos juntos? Amados e amadas, cantando 3 línguas em simultâneo, não houve? Mesmo falando várias outras línguas, queridos irmãos, não há confusão. Cada um procura entender na sua língua materna. O Espírito Santo nos capacita de várias maneiras, queridos irmãos e irmãs. Ele nos concede dons espirituais para servirmos a comunidade e edificar a igreja. Além disso, queridos, Ele nos guia em nossas decisões e nos ajuda a entender as Escrituras, queridos irmãos e irmãs. Podemos notar em São João capítulo 16, no verso 13. Sem o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos em nossas próprias forças, queridos irmãos e irmãs, porque poderíamos achar que com a nossa força seríamos capazes de fazer as coisas. Amados e amadas no Senhor, o Espírito Santo também opera em nós para produzirmos o fruto do Espírito, conforme está descrito em Gálatas, do seu capítulo 25, versos 22 e 23. Ele nos capacita a desenvolvermos características como amor, alegria, paz, paciência e bondade. Essa transformação é um sinal tangível de sua presença em nossas vidas. O poder do Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, nos guia, capacita, transforma e produz frutos em nossas vidas. Portanto, é importante buscarmos uma relação íntima com o Espírito Santo, permitindo que Ele opere em nós de maneira plena, de modo que possamos viver vidas que glorificam a Deus e refletem o seu amor e a sua graça. Amados e amadas, o problema está em nós, que muitas vezes, por conta dos nossos afazeres, esquecemos que somos o templo do Espírito Santo. Existem 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas. 4 coisas. O pastor disse que existem quantas coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Quantas? Então, tome nota. A primeira coisa que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Toma nota. Primeiro, o Espírito convence do pecado. O Espírito Santo convence-nos do pecado. Qual é a primeira coisa que o pastor falou? Em São João,
no capítulo 16, no verso 7 e 8, a palavra diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que você toma consciência de seus pecados. Há gente que fica à vontade quando comete um pecado, nem vem nenhum remorso a ele. É porque o Espírito Santo já não está nele. Porque o Espírito Santo não vai ficar num lugar sujo. Mesmo nós não aceitamos. Nós não aceitamos tomar uma água num copo sujo. Quem aceita? O copo está sujo, te colocam lá água limpa e você toma. Quem aceita? Quem aceita? Pode ver, colocou a sua mão ao ar. Se nós mesmo não aceitamos coisa suja, quanto mais o Espírito Santo. Quando nós não nos convencemos, não nos arrependemos dos pecados, nem sequer sentimos um remorsozinho, tome consciência que o Espírito Santo já não está ali. Esse Espírito Santo, queridos irmãos, é que nos vai capacitar, nos dar a consciência dos pecados, que vai nos dar a consciência do castigo que nós poderemos merecer um dia. E logo, o Espírito Santo nos convida a nos arrependermos dos pecados. E quando ela nos convida a nos arrependermos dos pecados, ele aponta para Cristo como o único que pode nos salvar. Diga ao teu irmão, à tua irmã ao lado: o único que te pode salvar é Jesus Cristo. Qual é a primeira coisa que nós dissemos? O Espírito Santo. A segunda coisa, o Espírito Santo nos garante a salvação. Qual é a segunda? E em 2 de Coríntios, no capítulo 1, no versos 21 e 22, a palavra diz: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amados e amadas do Senhor, o Espírito Santo entra em seu coração e te dá segurança da salvação através da fé. E ele traz para Jesus e te dá o conforto de saber que seus pecados foram perdoados. É o Espírito que faz isto. Não existe outra coisa que faz isto, irmãos e irmãs. É o Espírito que nos dá conforto depois de nos trazer junto a Jesus, de que os nossos pecados foram perdoados. Já falamos duas coisas. Nós dissemos que vamos falar quantas coisas? Já falamos duas, né? A primeira? A segunda? A terceira, o Espírito Santo nos ensina. Qual é a terceira? São João, no capítulo 16, verso 13, diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Ele nos falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O problema é que nós não queremos acreditar na verdade. Nós preferimos a mentira do que a verdade. Quando é uma mentira, do jeito que se propaga, do jeito que circula, você não viu,
não esteve lá. Alguém veio e te contou, mesmo sem ter certeza, você faz o quê? O que é que você faz? Espalha. Eu tenho estado a dizer que existem muitos irmãos na igreja que estão a se profissionalizar na mentira, sobretudo na fofoca. São profissionais. E facilmente nós acreditamos. Daí a Bíblia, no texto que lemos, dizer que o mundo não conhece porque não vê. E aqueles que conhecem são os primeiros a propagar a mentira. Aí um cantor popular até fez música sobre isso. Quando ele cantava assim: Zuelo que de mongongo, gumaya mundue, ozuelo makutu. Quem fala a mentira é amigo do mundo. Mas se você falar a verdade, você é. Porque a verdade dói. A verdade magoa. E as pessoas muitas vezes não querem ouvir a verdade. Amados, Jesus enviou o Espírito Santo para te ensinar. E é através do Espírito Santo que você consegue entender as coisas espirituais. E quando você perceber as coisas espirituais, vais aplicar a verdade da Bíblia em sua vida. O Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, revela única e simplesmente a verdade. Única e simplesmente a verdade. E nós nem sequer queremos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Amados e amadas no Senhor, são 4 coisas que o Espírito Santo pode revelar-nos. A primeira, já falamos, é o que mesmo? E a segunda? A terceira? A quarta, o Espírito Santo produz fruto espiritual. Qual é a quarta? Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É assim que a palavra nos ensina. Amados e amadas no Senhor, o Espírito Santo produz vários efeitos em nossas vidas. E esses efeitos que o Espírito Santo vai produzir em nossas vidas vão marcar-nos como cristãos. A sua atitude muda. Você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Eu admiro um cristão, ou melhor, deixa-me corrigir essa palavra. Em vez de dizer cristão, vou dizer um membro da igreja, um religioso, que vai dizer: eu já sou assim e não mudo mais. Eu já me nasceram assim e não mudo mais. É porque o Espírito Santo não está em ti. Porque quando nós temos o Espírito Santo, vamos produzir frutos espirituais. Nós vamos amar mais. Nós seremos mais alegres. Aquele que tem Espírito Santo não é triste, é alegre. Você vai exercitar a paz. Você vai ser bondoso. Você vai ser fiel. Você vai ser manso. Amados e amadas no Senhor, precisamos viver as coisas de Deus. Precisamos aprender com o Espírito Santo. Precisamos ser mais humildes.
em qualquer lugar onde estivermos. Saiba de uma coisa: você é a carta de Deus para este mundo. Você é a carta de Deus para este mundo. Se você estiver a fazer alguma coisa errada, este é o momento que tu tens para convidar o Espírito Santo a entrar em si, habitar contigo e limpar todo o teu interior, afastar as coisas erradas, afastar toda a escuridão que está em sua vida e permitir com que a luz do Senhor possa entrar. Aprendemos 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida. E eu gostava de pedir à igreja que repetíssemos as 4. Qual é a primeira? A segunda? A terceira? E a quarta? Permita com que o Espírito Santo faça mudança em sua vida. Esta é a palavra que dele ouvimos e vos anunciamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.